Yes, maravilha, maravilha. Vamos iniciar agora a quinta parte do nosso webinar de Previdência Privada. Rondinelli Borges falando e em respeito ao seu tempo, vamos direto para o conteúdo. Agora nós vamos ver para quem a Previdência Privada é indicada, vamos ver exemplos de ganhos incríveis utilizando as estratégias corretas, mas que é preciso conhecer muito bem para você não tomar um prejuízo lá na frente. Então, a nossa primeira parte é para quem a Previdência Privada é indicada. Nós vimos lá na primeira parte do nosso webinar que a Previdência Privada é simplesmente um fundo de investimento com uma casca, com uma embalagem diferente. Então, para quem o fundo de investimento é indicado, também é indicado a Previdência Privada. E, na minha opinião, ao longo da minha experiência, para quem cabe um fundo de investimento? Primeiramente, é para aquelas pessoas que têm pouco dinheiro para diversificar. Com poucos recursos, você não consegue fazer uma boa diversificação. Fundos de investimentos, como tem recursos de muitas pessoas, fundos de investimentos têm possivelmente bilhões de reais em caixa, então ele faz uma excelente diversificação. Também é indicado para quem não sabe nada de investimento. Se você não sabe nada de investimento, a chance de você dar muito mal nesse mundo é muito grande. Então você delega essa função de decidir onde alocar os seus recursos para um gestor profissional. Então é para quem não sabe nada. Além disso, tá passando um carro aqui. Além disso, o fundo de investimento também é indicado, por consequência, né, a Previdência Privada também é indicada, é para quem sabe investir, mas não tem tempo de ficar acompanhando o mercado. Às vezes, por algum motivo, né, a pessoa está em algum momento turbulento da vida, está sem tempo, então ela delega também para um gestor. A Previdência Privada, ou um fundo de investimento, na minha opinião, isso aqui é muito importante, ela é indicada para quem sabe investir, para quem sabe investir e muito, só que a pessoa ainda não desenvolveu as estratégias. E aqui é um perigo. Se você sabe investir, mas se você não tem estratégia, se você não sabe onde você quer chegar, se você ainda não tem a visão do todo, eu sugiro que vocês continuem estudando mais um pouquinho. Claro, vai investindo aos poucos, para você ir aprendendo, né? Investimento a gente aprende com a prática, botando a mão na massa. Teórico não se dá bem no mundo dos investimentos. Aqui é local de praticante. Mas se você não desenvolveu as suas estratégias ainda, eu aconselho você deixar uma parte de seus investimentos em fundos de investimentos ou previdência privada. E por que isso? Porque se você não tem as estratégias, você não está entendendo muito bem ainda, na primeira pancada você vai resgatar e vai mudar de investimento. Depois você toma uma outra pancada, você resgata e muda para outro investimento. E aí você vai ficar parecendo um macaquinho pulando de galho em galho. Então, muita atenção se você não tem as suas estratégias bem fundamentadas, bem sólidas ainda. Fundos de investimentos, por consequência, a Previdência Privada, também é indicado para quem sabe muito, a pessoa tem tempo e conhece as estratégias, só que às vezes essas estratégias para a pessoa física fica difícil de operacionalizar ou é muito caro para o investidor pessoa física. Aí ele tem que partir para um fundo que executa essas estratégias que ele queria. Agora vamos ver para quem a Previdência Privada é indicada, exclusivamente vantagens, né, exclusivas da Previdência Privada. É para quem quer aproveitar as vantagens do PGBL, para quem quer aproveitar as vantagens do VGBL, para quem quer aproveitar as vantagens do imposto de renda no presente, restituição, para quem quer aproveitar as vantagens do imposto de renda no futuro, menor alíquota do imposto de renda, para quem quer aproveitar as vantagens dos ciclos econômicos, ficar
transportando da renda variável para a renda fixa e vice-versa, de acordo com o ciclo, sem ser tributado, e também para quem deseja fazer um planejamento sucessório. Aqui precisaríamos de horas para a gente detalhar isso, fica para uma próxima oportunidade. Agora, deixa eu te dar exemplos de ganhos incríveis que a Previdência Privada te proporciona. E eu vou começar te mostrando exemplos, falando do Come Cotas. Então imagine o seguinte exemplo, imagine que você fez um investimento inicial hoje em um fundo de investimento e você investiu 10 mil reais. Vamos imaginar que ao longo dos próximos 10 anos você tem uma rentabilidade média de 10% ao ano. O que vai acontecer? A decorrência da antecipação do Come Cotas em todo o semestre ao longo de 10 anos, você vai ter um imposto de renda recolhido antecipadamente de R$1.000. Ou seja, você investiu 10 mil, depois de 10 anos, isso gerou um decréscimo em seu saldo de R$1.000. Corresponde a 10% daquilo que você investiu. Veja o poder dos juros compostos. Se a gente passar para 20 anos, mesmo exemplo, você investiu 10 mil, 10% ao ano de retorno. Em 20 anos, o seu saldo lá na frente será de R$8.000 menor. R$8.000 de R$10.000 que você investiu corresponde a 80% do seu investimento inicial, tá? Olha só que incrível agora. Em 30 anos, olha o que é o poder dos juros compostos. Em 30 anos, mesmo exemplo, você investiu 10 mil reais, só que depois de 30 anos, só de Come Cotas, partindo do princípio que mantenha fixa esse retorno de 10% ao ano, só de Come Cotas, o seu saldo final será diminuído de R$35.200, ou seja, 352% do que você investiu. Então, simplesmente o fato da Previdência Privada não ter Come Cotas já te dá esse ganho enorme. Nem estou falando da menor alíquota, estou falando apenas do benefício de não ter Come Cotas. Deixa eu te dar um exemplo agora da restituição do imposto de renda, para você ver que mega vantagem. Preste muita atenção aqui. Vamos imaginar que você teve uma renda bruta tributável e que 12% dessa renda bruta tributável, 12% é o máximo que a legislação permite para você deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Então, 12% da sua renda bruta tributável tenha dado 10 mil reais. Então, em resumo, você investiu 10 mil reais da sua renda em um PGBL. Se sua alíquota do imposto de renda estiver na casa dos 27,5%, significa que no ano seguinte você vai restituir R$ 2.750. Vamos imaginar que você é uma pessoa consciente. Você, em vez de gastar essa restituição no ano seguinte, você faça um investimento dessa restituição. Qualquer investimento, nem precisa ser outra previdência privada. Vamos só imaginar que depois de 10 anos, o retorno desse investimento tenha dado, na média, 0,4% ao mês. Isso não vai dar muito não, isso vai dar uns menos de 6% ao ano. Então é bem plausível isso aí. O que acontece? R$ 2.750 tendo um retorno de 0,4% ao mês, depois de 10 anos, você vai ter um saldo de R$ 4.439,95. Aqui nesse exemplo eu parti do princípio que você teria pegado essa restituição de 2.750 e investido em outro PGBL. O que vai acontecer? Depois de 10 anos que você fez esse investimento de 2.750, você vai resgatar esse dinheiro. Só que aí você escolheu, claro, modalidade do imposto de renda no regime regressivo, 10%. 10% não somente sobre o ganho, mas sobre o tudo. 10% de 4.439
dá R$ 444. Então significa que depois de 10 anos você vai receber líquido em sua conta praticamente R$ 4.000. Agora eu te pergunto, você vai abrir mão desse benefício? Eu não acredito. Deixa eu só recapitular para você. Você investiu R$ 10.000 no ano 0. No ano 1, ano seguinte, você teve R$ 2.750 restituído de um dinheiro que já estava perdido, já estava nos cofres da União. Aí você pegou esses 2.750 da restituição e fez um novo investimento em um PGBL. 10 anos depois, você resgatou essa sua restituição desse segundo PGBL. E aí você pagou o imposto de renda e tem livre R$ 4.000. Você vai perder isso? Agora você pode fazer isso todos os anos. No ano 0 você investiu 10 mil. No ano 1 você investe mais 10 mil. No ano 2 você investe mais 10 mil. E assim sucessivamente. Depois de 10 anos, só do benefício da restituição do imposto de renda é uma renda adicional de R$ 4.000 mensais. Eu não acredito que você vai abrir mão disso. Mas é preciso conhecer bem. Deixa eu chamar a sua atenção aqui. O detalhe é, você precisa calcular exatamente quanto precisa investir no PGBL ou será que você pode chutar? Ou seja, você não sabe quanto que é a sua renda bruta tributável anual. E aí, você vai chutar. Aqui é a grande dificuldade. A dificuldade é você calcular exatamente essa renda bruta tributável anual para você calcular os 12%. E aqui eu confesso para você que ao longo dos anos eu perdi milhares de reais simplesmente por calcular essa renda errada. Eu vou te dar os exemplos aqui, mas nós não temos tempos para te explicar detalhadamente. Fica para uma próxima oportunidade, quem sabe lá para o nosso treinamento completo. O que acontece se você calcular a renda bruta tributável anual para menos? Se você fizer isso, você vai pagar mais imposto de renda. Sabe por quê? Imagine que a sua renda bruta tributável no ano tenha dado um valor e que 12% desse valor dê R$ 3.000. Então o seu PGBL deveria ser de 3 mil, só que você investiu apenas R$ 1.000. Logo, a sua restituição, considerando a alíquota de 27,5%, foi de R$ 275. Mas como você poderia ter investido até R$ 3.000, você deixou de restituir somente naquele ano R$ 550. Então, se você calcular para menos a sua renda bruta tributável anual, isso aqui era o que acontecia comigo, que me fez perder milhares de reais ao longo de vários anos, você deixa de aproveitar todos os benefícios. Por outro lado, se você calcular para mais a sua renda bruta tributável, você vai pagar imposto de renda 2 vezes e vai tomar o prejuízo. Então, da mesma forma, imagine que 12% no valor correto da sua renda bruta tributável anual seja de R$ 3.000. Só que você calculou errado e investiu R$ 5.000. Só que a restituição, ela fica limitada até 12%. Considerando a alíquota de 27,5% em cima dos R$ 3.000, vai dar R$ 825 o máximo de restituição, que você será restituído. Só que você investiu R$ 5.000 e ele ficou limitado à base de R$ 3.000. Então o que aconteceu? Essa diferença de 3 para 5.000, você não teve imposto de renda restituído. Então você pagou o imposto de renda desse valor que você aplicou. Só que nós já vimos que o PGBL lá na frente, no resgate, você paga sobre o ganho e paga sobre o que você investiu. Então lá na frente, sobre esses R$ 2.000, você vai pagar imposto de renda novamente. Ou seja, você vai tomar um prejuízo. Então é muito importante você saber quais rendas entram na sua base tributável, quais rendas não entram na sua base tributável, quais gastos e investimentos são considerados como se fossem investimentos em PGBL. Preste atenção, gastos e investimentos
que não são PGBL, mas são considerados como se fossem, e aí você tem que deduzir essa parcela do seu investimento. Infelizmente, não temos tempo para isso, fica para uma próxima oportunidade. Maravilha, maravilha!